O Expressão de hoje está de volta. Estamos conversando com a psiquiatra e escritora Sofia Bauer. A nossa conversa é sobre o lançamento do livro O Segredo das Fadas, A Vida em Comum de Rose. Então, Sofia, a gente terminou falando sobre essa questão de viver. E no seu livro, até no comecinho do livro, eu senti, assim, lembrou uma música, que é a do Gonzaguinha, O Que É, O Que É. Para minha surpresa, o livro se encerra com essa música. E ele fala, né, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E um outro autor, que é o Roberto Freire, no seu livro Ame e Dê Vexame, ele fala que para as pessoas serem felizes, tem que superar alguns medos que as impossibilitam de viverem felizes. Então, que medos seriam esses? O próprio autor já cita, né, dar vexame, né, são muitos os medos de ser feliz, mas o maior deles, que é uma crença comum entre nós seres humanos, é que nós não nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para isso. Aqui esse mundo é o mundo dos pecadores. Mas se engana quem pensa isso. Existe uma pesquisa do David Seligman, que é um grande psicólogo americano, é o presidente da APA, American Psychological Association. Ele fez uma grande pesquisa sobre a felicidade autêntica. E no final da pesquisa ele descobriu que dinheiro não traz felicidade porque tem pobre feliz, que saúde não traz felicidade porque tem doente feliz, que chocolate não traz felicidade porque tem gente que não come chocolate e é feliz. Mas enfim, que droga é essa que faz alguém feliz? As pessoas associam muito a objetos, né, a felicidade. Exatamente. E aí ele, nessa pesquisa, com 40 mil pessoas, entre pobres, doentes, terminais inclusive, pessoas de todas as raças e de todos os modelos, ele vê que há duas coisas em comum. A primeira, que elas passam nas provas que fazem na vida, então não ter medo de enfrentar o dia a dia, ou seja, então o primeiro item é cumpra o seu dever, faça o seu dever do dia a dia. Quando a gente termina um dia que a gente cumpriu a missão, a gente está feliz. E a segunda coisa é pratique o bem. Que quando você faz um ato de bondade, seja uma palavra, um sorriso, um gesto de delicadeza ou um grande ato de bondade, você é feliz. E o livro está nos mostrando que a protagonista, a nossa fadinha, Rose, veio para a Terra para passar num teste. A prova final. A prova final. Então, ela não tem medo de ser um aprendiz, não tem medo de ir em frente, de buscar de novo. E ela vai errando, tadinha, pelos caminhos da vida, né? Vai fazendo as coisas que ela dá conta e no final das contas ela vai aprender essa grande lição, essa música linda do Gonzaguinha, que nos ensina que viver é ser um eterno aprendiz. Então não ter medo de errar, né? Que é muitas vezes o que a gente tem, de errar, de arriscar. Tem medo de dar vexame, medo de fazer as coisas erradas, mas a única forma de ser feliz é você ir à luta. Né? Exatamente. Treinando e treinando e treinando. E uma outra relação que a gente pode perceber no seu livro é sobre essa construção que você utilizou, que é o mundo das fadas e o mundo real, que é quando a Rose desce e tem que passar por sua prova final. Isso lembrou certo uma relação do Platão, que ele fala do mundo físico e do mundo das ideias. A gente pode fazer essa analogia? Com certeza, exatamente isso, podemos sim. Eu quis criar dois mundos, por isso foi uma ficção, mas na realidade o mundo das fadas é apenas o imaginário, é o do pensamento, é o da organização do pensamento, é o da motivação, é dos conselhos que um pai daria, uma mãe daria, uma madrinha daria a um filho. Então, tudo se passa lindo nesse mundo, porque lá as pessoas são sábias. E aqui na Terra nós estamos numa plena confusão, né? É o nosso dia a dia, mas a nossa sabedoria, a nossa intuição, quando nós paramos, meditamos, ou vemos um pôr do sol, ou saboreamos um chá com bolo, né, um bolinho de laranja, ou quando você vê um mar bonito ou um luar, você tem um momento de inspiração, você entra para dentro de você e tem um momento de inspiração. Vivemos também as reminiscências, né? Que até uma coisa que o Platão também aborda. Isso mesmo. E ali você se ouve, porque você fica sozinho. Até mesmo fazendo ginástica, quando fazemos uma caminhada, nós fazemos isso, exatamente isso, né? E também falando saindo um pouco do livro, a gente gostaria de falar um pouco sobre essa sua atuação como hipnoterapeuta. A gente pode perceber que as pessoas, de uma forma geral, têm uma visão assim muito pitoresca do que vem a ser a hipnose. Lembram de pessoas sendo submissas, né? Poder total sobre as pessoas. Exatamente. A gente quer saber como você encara esses mitos que são criados em torno da hipnose. Olha, isso é ótimo, uma ótima pergunta para a gente desmistificar. Realmente, a hipnose clássica, aquela do poder do hipnotizador sobre o hipnotizado, é muito interessante porque é impossível fazer hipnose em alguém que não quer ser hipnotizado.
Então, a pessoa que vai entrar em transe, ela quer ser hipnotizada. Então, aquelas hipnoses de palco, primeiro que a gente não faz assim nesse clima de consultório. O que nós usamos no consultório é uma hipnose muito séria e muito tranquila. Ela parece uma cirurgia de laser, porque você vai direto no ponto. Então, digamos que você tem uma pessoa que ela tem fobia de elevador, por exemplo, como eu citei. E, na verdade, o problema dela é que quando ela era bem pequena, nós sabemos que fobia tem a ver com sentimento de incompetência. E então eu tenho que vasculhar a vida dessa pessoa para ver onde é que ela se sentiu incompetente na infância. Exatamente, para mostrar para ela que ela não é incompetente hoje. E quando nós então perguntamos ao paciente o que você sente quando você está preso no elevador e ele diz, eu me sinto apertado, e põe a mão no pescoço e fala, o problema está aqui, ele é apertado aqui. Aí eu falo assim, quando que você sentiu isso pela primeira vez que você acabou de fazer? E a pessoa imediatamente se lembra, quando ele tinha 7, 8 anos, ele foi lutar judô, e o coleguinha era muito maior que ele, deu uma gravata nele, que eu não sei o nome do golpe, e ele ficou lá, e aí bateu a mãozinha assim no chão, que a criança bate a mãozinha no chão, né, para pedir arrego, e o pai grita do outro lado que está assistindo o campeonato, ô seu fraco, ô seu burro, como é que você me dá uma dessa? E a criança, então, a partir dali, introjeta que se ela ficar apertada, ela é incapaz. Então, ela desvia e desloca para o apertado do elevador todos os sufocos da vida dela. Você, com um lance pequeno de hipnose, que é um relaxamento, uma coisa simples, você chega numa coisa maravilhosa, que é uma regressão super simples. Às vezes você pode fazer isso rapidamente e chegar no cerne da questão, como você disse. Então, a hipnose é uma técnica muito tranquila, não põe ninguém doido, não tira o poder de ninguém, não leva ninguém a um lugar algum que a pessoa não queira ir, ou onde não esteja o problema, esteja lá o problema, o fato real que a pessoa precisa. E são inúmeras as técnicas, a gente não tem só regressão, você tem progressão, imaginar seu futuro, descobrir sua profissão, técnicas de relaxamento, aprender a respirar e muito mais, né? Então, nós vamos usar as técnicas variadas de hipnose dependendo de cada caso. Como que a pessoa reage, mas é muito bom, é muito saudável e os clientes adoram fazer hipnose. E de certa forma essa visão que as pessoas têm da hipnose atrapalha um pouco a sua atuação ou não? A minha não tem atrapalhado em nada, eu acho que porque normalmente o que traz um cliente à terapia é o sucesso do outro cliente que você teve, o resultado, o benefício. Por exemplo, quando você procura um médico, você fala, eu quero ir no médico bom mesmo, o médico que me trate disso, vamos supor, da coluna, você vai no meu médico porque ele é ótimo, ele tratou da minha coluna e eu fiquei muito bem. Então, o que acontece é que vai levando o outro. Como eu tenho 25 anos que trabalho com isso, as pessoas já me conhecem, associam o meu nome à hipnose e falam, eu fiquei curado do avião, eu fiquei curado da gagueira, eu parei de roer unha, eu entro em elevador hoje, minha depressão melhorou muito. Cá, só um parêntese, depressão, pânico e algumas doenças psiquiátricas como transtorno bipolar, claro, sou psiquiatra, eu medico os meus pacientes, a hipnose não vai curar. Mas em muitas coisas vai ajudar. Então não tem problema se a mídia, aliás, a mídia não faz isso mais não. A mídia, pelo contrário, ela publica muito bem sobre hipnose. Mas o povo, o circo, né, é que fazem as palhaçadas com a hipnose. O povo perde o medo, porque ele fala, nessa pessoa eu posso ir porque nela eu confio. Aqui em Belo Horizonte é um grande centro de hipnose no Brasil, de onde vieram grandes professores do estrangeiro para cá darem aulas aqui. E nós temos inúmeros profissionais em Belo Horizonte que atuam com hipnoterapia. No caso, então, a hipnoterapia, você falou que cuida de fobias, até mesmo algumas doenças, também ligadas às doenças psicossomáticas, por exemplo, alergias, exatamente, que estão ligadas à emoção, né? Então, fazer xixi na cama, insônia, não dormir direito, ter mal-estares durante o dia, fibromialgias, fobias, gagueiras, roer unha, hábitos viciosos que a pessoa tem, a hipnose ajuda bastante. E como que é essa formação de uma pessoa especializada em hipnose? Sim, normalmente é o psicólogo
ou o médico, psiquiatra, que vão fazer a formação, como se fosse uma formação de psicoterapia. Então, é uma psicoterapia onde a ferramenta que a gente utiliza durante parte do trabalho é a hipnose. E existem algumas formações em Belo Horizonte, tem pessoas bastante graduadas dando aulas de hipnose, e as pessoas podem procurar os psicólogos que gostam de uma novidade. É uma boa ferramenta de trabalho. E desde quando que essa técnica é utilizada? Essa técnica é utilizada, olha, tem muitos anos. Eu acho que no Brasil, os que começaram a utilizar a hipnose foram lá pelos anos 60, os dentistas, principalmente, por conta do medo de tirar dente, tratamentos e dor. Os dentistas usavam muito, alguns anestesistas. E ela voltou em voga a partir de 1994, quando os médicos e os psicólogos começaram a trazer profissionais americanos da Fundação Milton Erickson. O Dr. Jeffrey Zeig veio várias vezes a Belo Horizonte, que é o presidente dessa fundação, dar essa formação. E pouco depois foi constituído como ato médico a utilização da hipnose. E, em seguida, também foi constituído ato psicológico, uma ferramenta psicológica, a utilização da hipnose como terapia. Então, ela já vem sendo usada há algum tempo. Aqui no Brasil, 14, 16 anos, em Minas Gerais, esse período, com mais frequência, como terapia. Sofia, a gente agradece a você por esse bate-papo, ter recebido o nosso programa e falar um pouco sobre esse livro. Desejo também sucesso dentro da sua carreira profissional e agora como escritora de romances. A gente aguarda as próximas obras com ansiedade. Muito obrigada. Eu espero vocês, se gostarem do livro, depois me mandem um e-mail contando o que sentiram. Isso me ajuda as minhas brasinhas poderem acender para escrever os próximos. Ok, muito obrigado. Obrigada a você, Diego. E a Expressão de hoje fica por aqui. Para fazer críticas ou sugerir temas, é só ligar no 3207-2919 ou pelo e-mail expressão@unibh.br. Até o próximo programa.